Bom dia! Espero que todos estejam bem, que esse vídeo seja de autoajuda e de ajuda para outros. Meu nome é Jaqueline, eu sou terapeuta holística, trabalho com baralho cigano, sou taróloga, sou mestre reikiana e atualmente estou trabalhando com biomagnetismo. É uma linha nova, mas que está agregando muito na minha vida. Eu desejo que vocês deem um like. É importante, né, quando a gente está do outro lado, né, que as pessoas pedem um like, às vezes a gente não dá muita importância. Apesar que a primeira coisa que eu sempre fiz é eu dar o like, independente se eu vou gostar do vídeo ou não. Porque pro universo é uma troca, né? A gente dá e recebe. Então, se o outro tá se dispondo a tirar um pouco do tempo dele para trazer uma informação, acho que nada mais justo do que eu dar o like. Então, eu sempre dei. E agora eu tô do lado de cá. Então, eu desejo que todos se conscientizem, né, da importância, né, dessa troca do like, independente de a gente gostar do vídeo ou não, mas eu sempre penso que o contexto, mesmo quando no começo eu não gosto de um vídeo, eu tento assisti-lo, porque sempre lá no meio ou no final tem alguma coisa que vai acrescentar, porque nada acontece à toa, né? O nada não existe, tudo tem um propósito e para mim tudo é um propósito divino. Então, dentro daquele contexto, alguma coisa vai acrescentar. Então, eu peço o like também. E falando sobre o outro lado, né? Quando a gente é o receptor e do outro lado nós somos, né, aquele que está recebendo, né? A gente acaba vendo o mundo de uma forma diferente. Quando você trabalha em determinada situação, vamos dizer, de atendimento ao cliente, a sua percepção é uma, ou pelo menos deveria. E quando você é a pessoa que é o cliente, a sua percepção é outra, né? E analisando desse jeito, como a gente faz essa troca? Como a gente gosta de ser recebido? Quando você entra numa loja, ou quando você tem que fazer uma reclamação, como a gente se percebe, né? No direito. Mas geralmente quando a gente coloca o nosso direito, a gente deixa de lado os deveres. Então, a troca é importante, a gente se colocar dentro do contexto do outro, não viver a vida do outro, porque isso é impossível, né? Mas sim se questionar, como eu gostaria de receber essa mensagem e como eu estou passando essa mensagem para o outro. Então, são as transições que a gente muitas vezes precisa realizar e a gente se perde no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente quer só os direitos e aí os deveres ficam em segundo plano. Mas uma coisa não anda sem a outra, né? Porque nós somos pessoas duais, estamos num processo dual, estamos num planeta dual, estamos num sistema dual. Entre o sim e o não, eles caminham o tempo todo, né? A verdade e a mentira, o falso, o errado, o certo, né? E às vezes a gente
pelo que a gente está vivendo no momento, a gente acaba esquecendo um pouco isso, né? Que tudo é uma dualidade, tudo tem o positivo e o negativo. E a gente, às vezes, se perde nesse processo de quanto a gente é merecedor e quanto o outro é merecedor, né? Porque se todos nós tivéssemos pelo menos um pouco dessa concepção, que às vezes é difícil realmente, né? Às vezes você está num momento de estresse, de cansaço, né? Ou se aborreceu, fez uma compra e a compra não chegou. Eu essa semana passada fiz uma compra e simplesmente quando eu abri o pacote, meu produto estava quebrado. E aí na mesma hora eu mandei, né, pro administrador, né, que faz essa transição de entrega, e tirei foto, né, enviei tudo. E pelo horário que chegou, né, porque eles têm lá, eles têm que dar a baixa na entrega, ele viu que não tinha condição de eu ter quebrado, né, porque assim que eu abri, eu mexi no pacote e achei que estava diferente e abri logo. E aí estava quebrado, e aí na mesma hora eu reportei e pediram para eu aguardar, mas foi bom. Tinha dito para mim que uma pessoa tinha falado, vai demorar. Não, que isso. Eles vão botar um desconto na outra compra. E aí eu falei, tá bom. Bom, eu fiz o que eu deveria fazer, né? Reportei e esclareci o que tinha acontecido. Agora, como eles vão resolver, eles vão ter que resolver. Já tá pago. E acreditar nisso, né, dessa troca, de eu ter feito a minha parte, eu simplesmente declarei, eles vão fazer a parte deles. E vai correr tudo bem. E realmente, com menos de 5 dias, eles devolveram o valor, né, porque eu tinha pago pelo Pix, devolveram para a minha conta, mandaram um bilhetinho, né, uma mensagem dizendo que eu seria reembolsada, e no dia já foi reembolsado o valor da compra, e ainda me deram um desconto se eu quisesse comprar o mesmo produto ou um produto similar dentro daquele contexto que eu tinha feito. Deu tudo certo. E aí também fica pensando, né? As pessoas, às vezes a gente participa alguma coisa que aconteceu com a gente, e aí a pessoa já é tão negativa que ela vem e já te diz lá, isso vai demorar, e pode dar por perdido. Mas aí é o quanto que a gente acredita, né? E essa pequena historinha, porque os meus vídeos sempre vai ter um acontecimento de exemplo, né? E geralmente é comigo, e melhor do que eu para falar a solução do que aconteceu, da história. Eu acho que é melhor do que eu contar de uma outra pessoa. Então sempre vai ter uma história para a gente compreender que tudo tem um propósito, né? O like tem um propósito, eu e os colegas de terapeutas que estão colocando vídeos, estão trazendo informações, têm um propósito, então é um propósito divino. Nada é jogado assim no ar. E o quanto que a gente é merecedor quando a gente faz essa troca, né? Você faz o bem e tem que receber o bem, não tem outra. Não tem outro contexto, né? E acreditar que isso vai dar certo. E esse é um pequeno exemplo de troca, né, e de positividade, que a gente vai falar um pouquinho hoje de transição de carreira, que nada mais é uma troca, né? Você vai sair de uma situação para outra e sempre tem alguém no meio disso aí para dizer que não vai dar certo, que você está jogando anos fora, né?
que isso é um absurdo, que você tem tanto tempo, né, nessa profissão e você vai fazer uma transição agora, né, com a sua idade, e as pessoas ainda estão muito presas em idade, né? A gente vê aí pessoas de 60 anos aí postando no Instagram em academia pegando peso de 120 quilos, né? E escalando e pulando de paraquedas, sabe? Esse rótulo de idade não existe mais. Os preconceitos, né, na realidade. Porque a idade não te impede de fazer nada, desde que você tenha condicionamento físico e tenha alguém que te auxilie, né, nesse processo, que geralmente é um personal trainer ou uma boa academia que tem uma estrutura, né, de troca, né, de ter pessoas lá que estão comprometidas com o serviço, né, para te auxiliar, né, porque você tem já o seu plano de aula. Mas se você tem uma equipe boa dentro de uma academia, dentro de uma instituição que está promovendo esse ato esportivo, ou seja, qualquer forma de aprendizado, você tem um desempenho maior. E eu tive uma conversa ontem com uma das minhas clientes e ela contando um processo de uma pessoa da família que quer fazer uma transição, que já tem uma estabilidade, e estava todo mundo tinha algumas pessoas contra, né? E sempre vai ter, gente. Sempre vai ter essa dualidade, né? Até para reforçar o que você quer, né? As trocas nunca são, geralmente não são sempre positivas, né? Você vai ter sempre aquela pessoa, aquela situação que vai te dar o ânimo, né? E a estrutura para que você faça. E vai ter pessoas e lugares que não vão lhe dar estrutura para você fazer o que você quer. Seja no trabalho, seja no relacionamento, né? Seja na sua vida pessoal, né? Nas coisas que você quer realizar, que muitas vezes as pessoas acham que tem que opinar, né? E é a troca, né? É a troca de um sentimento pelo outro, do pensamento pelo outro. E essa história vem também acrescentar o quanto que a gente quer, né? O quanto que a gente acredita que aquilo ali vai dar certo. Então, tudo isso que eu contei, né? Da troca, de ter dado certo, né? A questão do meu produto, né? De ter uma outra pessoa lá receptiva, entendeu o meu processo que tinha acontecido, e eu do lado de cá acreditar que isso iria dar certo. Isso é fundamental. Esse exemplo que eu dei era para entender por que quantas vezes você quer fazer um movimento, seja de transição de carreira, que é o tema, né, de hoje, e você fica na dúvida. E as pessoas, muitas vezes, de lhe ajudar, né, te dando ânimo, porque é difícil, né? É difícil você escolher uma outra coisa que você não conhece. Mesmo que você tenha o desejo, né? A princípio é o desejo de trocar por inúmeras coisas. Às vezes nasceu um filho, no caso da mulher, e ela quer estar mais próximo, né? Porque o objetivo de se ter um filho é tentar acompanhar o máximo possível, né? A estrutura da criança, né? Fazer parte dessa estrutura, desse movimento, né? Desse crescimento infantil. Lógico que cada caso é um caso. Tem pessoas que têm mais condições de fazer isso e tem outras que não têm, né? São obrigadas a retornar ao trabalho, né? Porque é o sustento da casa muitas vezes. E aí tem que deixar a conta a pessoa. Mas isso aí é um outro tema para um outro vídeo. E aí, numa conversa, essa pessoa tem
uma pessoa querida que está fazendo essa transição, está nessa escolha, mas pelo que eu entendi, ela está convicta de fazer essa transição, e já descobriu um dom, um talento que ela tem, que estava lá guardadinho, porque na realidade, como você faz uma escolha, para se escolher, você precisa ter dois polos, né? O que eu já estou fazendo e o que eu pretendo fazer. E aí a gente vai para as habilidades, o que eu estou apta, né? Qual a habilidade que eu tenho, que eu posso fazer disso um ganho. É uma unha, um cabelo, é uma maquiagem, né? É uma venda de confecção, eu produzir a própria confecção, né? E vender online. Hoje tem muita coisa aí sendo vendida online, você não precisa sair mais de casa. E aí você tem mais tempo para a família, né? Para você mesmo, para direcionar o que você quer. E é interessante porque eu também fiz uma transição de carreira. Assim, o meu não foi não foi muito em degraus, né? Foi súbita, eu precisei sair do ambiente tóxico, onde eu estava ficando doente, não tinha mais o que agregar, nem financeiramente, nem psicologicamente. E aí eu fiz essa retirada, mas graças a Deus correu tudo bem. Eu já tinha alguns cursos, e aí a gente vai para a nossa habilidade, nossos talentos, qual é o dom que eu trouxe dentro da minha energia que eu posso utilizar. Então não é fácil, né? Não é fácil você sair de um polo para o outro. E quando você tem camadas para percorrer, né, e você tem possibilidade disso, e saindo aos poucos e colocando o que você quer dentro desse contexto que você já vive, você vai colocando aos poucos essa nova ideia. E aí você, quando está pronto, você muda. Mas geralmente não é assim, né? É muito fácil no contexto de leitura, né, que se deveria fazer. Mas geralmente não é. Geralmente quando você opta para fazer uma transição de carreira, você já está ali saturado, já está no seu máximo, né? E aquilo ali te incomoda já está te incomodando, já está te catucando há muito tempo. E você muitas vezes na indecisão, no medo, né? E de ter contas, de ter, né, um processo de responsabilidade, você fica aguardando, entre aspas, algo milagroso acontecer, mas isso não acontece. Tudo é ação e reação, né? Eu acredito que o Criador, ele dá as possibilidades para a gente, já quando a gente, né, nasce, a gente já traz isso dentro da gente, o nosso dom, nossos talentos, coisas que a gente vai adquirindo com o tempo de aprendizado, né, que vai agregando ali aos talentos que você tem, ou de escrita, ou de fala, né, ou de tecnologia, ou se expressar e ensinar, né, ou de cozinha, né, de culinária, de terapia, isso já vem. Eu fiz a transição de carreira e fui para a área terapêutica, mas eu desde criança eu recebia muita massagem do meu pai, porque eu gostava muito de jogar futebol. E eu vivia com as minhas pernas roxas, né, com muitas hematomas. E ele sempre tinha aquele jeitinho de cuidar, né, de botar gelo. Então eu sempre vivia esse lado. E depois que eu fiquei adolescente, depois adulta, sempre que havia algo com alguém, eu também tinha esse costume, né, de pegar um gelo, fazer uma massagem, né? E uma vez uma pessoa falou, nossa, você tem uma mão boa para massagem, você é massagista? Eu falei, não. Ainda, né, até brinquei, ainda não.
E passou, isso nem entrou, nem assimilei isso. E depois, né, da casada e tudo, eu resolvi fazer masoterapia, me formei masoterapeuta, né, fora do Rio, onde nem se falava ainda muito disso. Eu fui formada pelo SENAC, do estado onde eu morava, e agreguei outras coisas dentro disso. E retornando depois de muitos anos para o Rio, fui fazer terapia holística, mas para mim não tinha esse plano na minha mente de trabalhar realmente com isso. Mas, como eu falo, tudo que chega para nós não é à toa. E aí eu me vi começando a fazer a parte de cristais, a parte de cromo, e gostei. E aí eu fui fazendo, mesmo trabalhando em outra coisa, eu fui fazendo aos poucos, assim, fui me integrando, né? E foram aparecendo outros cursos dentro da terapia que eu comecei a colocar dentro da minha vida. Tudo que eu faço, primeiro eu faço para mim. Toda terapia eu primeiro executo em mim, porque eu acho que o produto que a gente oferece tem que ser vivido. E como eu posso expressar o conteúdo daquilo se eu não vivi? Então tudo eu faço para mim. E depois veio a mesa radiônica, agora em 2025. Eu fiz a bio em janeiro de 2025, biomagnetismo, que é com que eu trabalho, que eu me dedico agora. E logo em seguida veio a mesa radiônica. E aí eu agreguei os dois na minha vida. Então, assim, são transições que eu fui fazendo aos poucos, mesmo trabalhando, né, numa outra coisa. Eu fui agregando e agora eu estou focada na terapia, né? Quero trabalhar e gosto de trabalhar com a terapia. Então, no meu caso, foi uma transição, foi rápida, né? Quando eu decidi lá atrás e sair dessa instituição. Mas e aí eu fui pegar uma outra atividade que eu já tinha exercido um tempo atrás, e desse que eu já tinha trabalhado, me deu condição de fazer esses outros cursos. E aí agora eu estou aqui numa nova transição, que é o vídeo. Uma coisa que para mim era assim, nem que eu imaginei de fazer, mas tudo tem um porquê. Por isso que eu digo que tudo vem na nossa direção, né? E a gente tem que estar apto a entender. Muitas vezes é difícil, né? A gente talvez não está esperando. Mas devagarinho o Criador ele vai colocando, né, pequenas pinceladas dentro do nosso ser, né? Vai nos mostrando, vai colocando coisas e situações para que a gente observe qual é o nosso próximo passo, qual é a nossa caminhada, né? Porque o mundo, né, o universo, ele não para, né? Os planetas estão sempre se movimentando, né? Eles vão para frente, eles estacionam, eles são retrógrados, né? Eles estão em determinado ponto dentro do mapa, né? Em graus, né? Eles fazem conjunção um com outros, né? E tem a minha diversidade um com o outro. E nós também somos isso, né? Nós temos o nosso movimento, onde a gente está, o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo, se aquilo ali agrega, se tem um tempo da gente parar um pouquinho e analisar nessa transição, para onde eu vou, como eu vou e o que aquilo vai me trazer lá na frente. E é interessante que a transição, muitas vezes você começa com um polo e durante ela outras coisas vão ser agregadas para você ir chegando em algum objetivo. E foi o que aconteceu comigo. Apareceu a masoterapia muitos anos atrás, eu era uma garota praticamente, e fiz ainda um pouco, né? Trabalhei um pouco,
Mas depois, eu era casada e a gente vai fazendo outras coisas. E depois, realmente, quando eu vim pro Rio, me separei e vim pro Rio. E aí veio realmente aflorando a terapia em mim. Os cursos foram aparecendo, eu achei interessante e fui estudando, né? E hoje eu faço, além do biomagnetismo, que é o que eu atuo agora, eu faço também a parte de Reiki. Não tinha muita conexão com Reiki. E no momento ele apareceu para mim, eu fui estudar porque eu sou curiosa, achei muito interessante e agreguei a ele na minha linha na minha carteira, vamos dizer assim, terapêutica. E aí, dessa transição também do Reiki na minha vida, eu me formei com mestrado. E agora eu estou apta, né, a dar aulas mais pra frente, né? Com certeza mais pra frente isso vai acontecer. Então a transição é uma coisa assim que ela vai se agregando, né? Quando a gente faz a escolha, a gente tem certeza, não vou fazer. E a gente dá o passo e as outras coisas aí vão se agregando. Então eu resolvi fazer esse vídeo para as pessoas que vão, né, numa hora e vão assistir esse vídeo para entender que é assim mesmo. Primeiro é a escolha e segundo é a certeza do que você quer. E aí você vai saber como você vai fazer. Vai descobrir, nesse momento, dons e talentos que você tem que estava guardado lá que você não tinha observado. Automaticamente vai despertar em você uma curiosidade, algo que eu faço no bolo. Todo mundo me elogia, né? Meu bolo é uma delícia, eu faço docinhos. Toda festa sou eu que faço os docinhos. Todo mundo ama meus docinhos. Eu acho que eu vou investir nisso, né? Eu faço roupinhas papete. Eu tenho essa magia de fazer roupinha. Eu fazia roupinha para boneca, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente. Acho que eu vou investir em roupinha de pet. Então, assim, surge. Então, não fique nessa incerteza. Procure ver o que você realmente tem, esse dom maravilhoso que Deus dá para cada um de nós, que é diferente. Você pode fazer a mesma coisa, tem vários tipos de terapeuta com vários tipos de terapia, né? Tem várias pessoas que cozinham, que fazem doces, que fazem bolo, né? E agora roupinha de pet. Cada um vai botar a sua essência, a sua energia naquilo. E vai ser diferente. Então não se apavore. A minha vivência, eu digo, não ouça ninguém, tá? Pela experiência que eu tenho, não ouça ninguém que tá dizendo que não faz, não. Ouça as pessoas que falam, não, faz sim, é bom para você, eu vou te dar uma força, nem que seja moral, né? Na hora que você tá, né, que no começo tudo é difícil, todo começo é difícil, você tem aquela pessoa para você conversar, poxa, hoje eu fiz, mas hoje eu não vendi legal, e a pessoa é de ânimo e vai dizer, não, mas é assim mesmo, você vai, continua que você vai conseguir, você vai chegar lá, porque tem os degraus pra gente ir se adaptando, melhorando, né, a nossa performance, né, vendo o que agrega mais ao tipo de cliente, né, o nicho que a gente tem, o que o nosso nicho está precisando realmente. E a gente vai começar a colocar energias naquilo ali, naquele pensamento, né, botar no papel, planejar realmente. Eu tenho um tipo de nicho que ele agrega mais papete de gato. Então vou focar nisso aí. O que não tem no mercado, tem mais para cachorro? Ou a forma de fazer aquele desenho serve também para o gato? Ou eu posso adaptar, né? E aí a gente vai adaptando, vai melhorando, vai construindo, quando vê a gente está com uma rede aí que a gente vê acontecendo, né?
as grandes grifes, né? Uma coisa assim que vai chamando a atenção, vai botando na mídia, e daqui a pouco a coisa se estabiliza e você vai agregando, colocando, fazendo a troca, que aí é agregando, né, empregos, né, ajudando o universo, trazendo emprego para as pessoas, situações que a pessoa possa ser paga com dignidade e tendo benefícios, porque aí é a troca, né? Eu estou oferecendo para que a pessoa trabalhe, a pessoa está oferecendo a sua mão de obra. E quanto mais a gente está em sintonia, a coisa prospera. Então hoje foi essa colocação, né? Por causa de uma conversa de ontem, ficou isso na minha cabeça, as trocas. Né? O que a gente troca? A gente troca com o outro, a gente troca com a nossa transição de carreira, a gente acredita, né, que eu acreditei que o meu produto não ia ficar somente quebrado, ia ter uma recompensa, né? E aí a recompensa veio com 3 dias, onde uma pessoa disse, isso aí esquece. Esquece porque é isso, que é aquilo. Eu falo, não tem problema não. Eu já entreguei o universo. E sempre quando eu falo, quando vem uma pessoa negativa, já questionando, já botando, né, aquela negatividade que é dele mesmo, né? Ele construiu aquilo dentro dele. E não tem que fazer mal a mim, tem que fazer mal só a ele, né? Já que foi ele que construiu. E aí eu tiro a minha energia e falo, não, mas já entreguei o universo, vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a todos que estão vendo. Espero ter ajudado, auxiliado alguém. Uma hora alguém vai assistir. Espero que seja produtivo. Peço novamente o like, a rap, né, que tá aí. E vamos caminhando. Vamos caminhando na troca. Eu trago essa conversa, né? Esse vídeo, a intenção é essa, eu trago essa conversa, vamos dizer, um despertar muitas vezes de alguém que está querendo fazer e se sente inseguro. A insegurança é normal, a gente vai ter sempre em qualquer coisa que a gente for começar. E durante o processo também, porque nem sempre vai dar certo do jeito que a gente quer. A gente tem que ir se adaptando, transformando, transmutando, botando energia e tendo certeza que é aquilo que eu quero. Entende? A adaptação é em tudo, né? No relacionamento, quando você conhece alguém, é no primeiro trabalho, é no trabalho que você sai e vai para um outro, para uma loja para outra, né? De uma equipe para outra. E a gente tem que ter certeza de quem nós somos e o que nós queremos para nós mesmos, né? O que eu quero para minha vida? Ser feliz. Meu intuito é ser feliz. É trabalhar no que eu gosto, fazer essa troca com os clientes, que eles saiam satisfeitos e que eles tragam cada vez mais clientes, né? Os amigos, a família, para que eu também faça essa troca bonita, né? Já que está dando certo, que está todo mundo em sintonia positiva, a gente vai agregando outras pessoas e vão caminhando. Então é isso. Hoje foi uma conversa assim bem simples, mas que todo mundo uma hora passa por ela, não é verdade? Um beijo a todos, sintam-se abraçados, sabe, com energia positiva e já deu tudo certo. Gratidão, gratidão, até a próxima.